Seja bem-vindo mais uma vez conosco no programa Caminhando em Unidade. Um programa que Deus colocou em nosso coração para trazer temas para que nós desenvolvemos junto com vocês. Mais uma vez, no aniversário do programa, sempre eu falo com vocês. Subscreva, busque marcar aí o sino para que nós tenhamos, toda vez que nós agregarmos um texto, um tema, vocês vão estar participando junto conosco. Gostaria também que vocês enviassem temas novos e temas que vocês têm dúvida para participar junto conosco. Será muito bom nós estarmos desenvolvendo juntos esse programa Caminhando em Unidade. Hoje nós vamos estar falando de um tema que está na vida cotidiana da humanidade. Um tema que vem ferindo e vem alcançando muitas pessoas, independente da idade, do meio de convivência social, da situação que vive, independente, ele não respeita. É um tema que vem alcançando muitas pessoas e principalmente nos tempos de hoje, num tempo que nós vivemos de pandemia, um tempo que nós vivemos reclusos em nossas casas. Muitas pessoas talvez não reconheçam esse problema, mas nós vamos estar trazendo hoje com vocês essa situação, esse tema. Pastor Eliezer, um homem de Deus que viveu alguns anos nos Estados Unidos, alguns anos no Brasil e está alguns anos na Espanha. Um homem que vem demonstrar na presença do Senhor onde passa. Vai estar conosco nesse tema hoje, que é sobre depressão. Depressão é um tema que é desenvolvido por muitas pessoas, mas no meio cristão, muito pouco reconhecido. E hoje vamos estar falando sobre esse tema. Pai do Senhor, Pastor Eliezer, seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. Amém, pastor Fabrício. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar este tempo, falar deste tema. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado. É um tema que nós vamos desenvolver. O pastor Eliezer, com uma experiência já como pastor há um bom tempo, que vamos estar desenvolvendo e debatendo esse assunto com vocês. Pastor Eliezer, sobre depressão. Vamos estar falando um pouco sobre esse assunto, origem. Como se ocasiona, como que a pessoa se identifica, a origem da depressão. Pastor Fabrício, eu acho que é muito importante tocar o tema da origem, porque nós nas igrejas que temos a tendência de espiritualizar muitas coisas, geralmente até pensamos que tenha uma origem espiritual. Mas a depressão, embora seja muito comum hoje em dia, é uma doença. Geralmente é uma doença. Sim, muitas vezes está relacionada com problemas espirituais. Mas a ciência tem demonstrado, a experiência tem demonstrado que a depressão pode vir de várias causas. Pode ser causas hereditárias, pode ser meio ambiente, influência do meio ambiente, pode ser causas fisiológicas, problemas digamos assim, na resposta do corpo em certas situações e, enfim, situações que podem ser de diferentes fontes e por isso tem que ser tratadas de diferentes maneiras. Eu acho que uma das coisas principais no caso de uma depressão é descobrir a origem, para sabermos como focalizar precisamente esse problema. Um problema muito comum, como eu disse, hoje em dia, e que está afetando a vida de muitas pessoas, não somente a pessoa que sofre a depressão, mas também as pessoas que estão no entorno da pessoa que está sofrendo a depressão. Eu tenho observado que aí esse tema é um tema que as pessoas têm muito preconceito, porque no meio evangélico, no meio cristão, como o senhor está falando, eles levam muito para o lado somente espiritual, né? E a origem ocasionado tem que ser identificada. E todas as vezes, quando se vai identificar uma depressão, muita gente acha que a depressão é originada solamente pelo pecado, que o pecado escondido pode gerar uma depressão, não é somente essa forma que é a origem, né? Então, assim, eu vejo que esse preconceito vem atrapalhando muito as pessoas identificarem a origem e a situação da depressão, e que nesse momento nós vemos muitas pessoas com essa forma de lidar, né? Pensa que a origem é somente espiritual. E hoje vamos estar falando que não é somente isso, né, pastor? Precisamente, pastor. Há tipos de depressão que a pessoa não pode controlar.
Há situações que são incontroláveis, que fogem da capacidade da pessoa. Mas há depressões que precisamente elas vêm como resultado de não ter tomado as medidas correspondentes, porque não tem tido o tratamento correspondente, o cuidado que devia ter. Então a pessoa termina numa depressão profunda. Então por isso é muito importante a gente falar com a igreja a respeito deste mal, que pode ser uma doença como qualquer outra doença. Quando o pastor tem o cabelo comprido, o pastor não vai na igreja para orar para que Deus corte o cabelo. O pastor vai no cabeleireiro, corta o seu cabelo, óbvio. Assim também outras situações. Tem dor de cabeça, pode orar e Deus pode tirar a dor de cabeça. Mas a gente sabe que existem alguns remédios que podem nos resolver o problema imediatamente. Para que sofrer? Então também, eu creio que, eu diria mais que creio, Deus fez uma máquina perfeita, chamada corpo humano. E essa máquina, ela responde automaticamente através de químicos e hormônios e de várias coisas que fazem parte dessa máquina. Ela responde para certas situações. Por exemplo, uma situação de perigo, o coração acelera rapidamente, libera inclusive adrenalina e outras substâncias para que o corpo reaja apropriadamente ao perigo. Isso foi criado por Deus. Mas igualmente, a mente, o cérebro e outros componentes do corpo humano, eles geram certas substâncias para produzir em nós alegria, para produzir em nós tristeza, que são necessárias em certos momentos da vida. Assim como o medo é necessário para não nos expormos ao perigo, mas esse medo às vezes se torna demasiado profundo que controla a nossa vida. Assim como uma preocupação, assim como aquela tristeza se prolonga por muito tempo, vai além do natural e é onde nós temos que entrar e tratar essa pessoa, esse problema. Eu estava fazendo uma pesquisa para a gente debater esse assunto. Essa origem pode ser uma frustração de infância, frustração de alguma situação que traz uma tristeza que vai, se a pessoa não tratar, como nós vamos falar do tratamento, ela pode ocasionar, chegar a uma depressão profunda, através de alguma frustração de trabalho, ou frustração infantil, ou frustração de cotidiano, de dia em dia, pode levar a pessoa a se afastar das outras pessoas e assim também chegar a uma depressão, como origem? Claro que pode. Eu chamo isto de cicatrizes emocionais. Eu, inclusive, estudando um dia a Bíblia com meu filho menor, que tinha um compromisso de pregar uma mensagem, estava estudando precisamente sobre o tema. E o escritor de um livro falava das cicatrizes emocionais. Um cirurgião plástico há mais de 50 anos atrás, que escreveu este livro, porque ele percebeu que mesmo ele fazendo maravilhosas cirurgias plásticas em algumas pessoas que não eram felizes com a sua aparência, esta pessoa continuava não gostando de si mesmo. Aí ele começou a pesquisar e investigar e descobriu que muitas pessoas não precisam de um rosto diferente, elas precisam de uma cirurgia na alma. E aí ele escreveu esse livro onde fala de cicatrizes emocionais. Ora, uma cicatriz é uma parte endurecida do nosso corpo que recebeu uma cortadura profunda. Ele recebeu aquele corte profundo e quando ele cura, ele cicatriza. Então ele faz aquela parte endurecida, é como o corpo reagindo e dizendo: eu fui ferido aqui, não vão me ferir novamente. Mesma coisa, por exemplo, os calos. O calo é uma resposta automática da pele dizendo: eu fui ferido aqui, eu tenho que me proteger, eu não vou ser ferido novamente. Então, assim também a alma, ela responde automaticamente às feridas externas, ao meio ambiente externo que tem sido hostil, e ela começa a se cobrir
de uma capa de proteção, dizendo: eu fui ferido, não vão me ferir mais. Então esta pessoa se torna agressiva, violenta, maltrata as pessoas que estão ao redor dela. E o que acontece afinal? Com o longo do tempo, dos anos, dos meses, então o ambiente torna-se também hostil para ela, né? Aquela lei de ação e reação. A semente que você semeia, a semente que vai colher. Ora, se isso não é tratado, então, óbvio, vai se tornar um meio ambiente que afinal eu vou ser afetado. Alguns exemplos da Bíblia que nós podemos falar depois, mas que são e que comprovam essa questão e que devemos realmente buscar ajuda antes de se tornar uma cicatriz emocional. E eu vejo na forma de o senhor trazer a nós, e tem várias maneiras de reação, cada um reage de uma maneira, né? Um se retrai, o outro ataca, né? E eu gostaria até de abrir esse leque, essa oportunidade de falar com a igreja, com todos que estão nos escutando agora. Nós temos que tomar muito cuidado como lidamos com os nossos filhos, como lidamos com aquelas pessoas à nossa volta. Talvez uma palavra agressiva, uma reação nossa agressiva, podemos machucar uma pessoa de uma certa maneira, que com o tempo desenvolva a depressão, e temos que ter muito cuidado como evangélico, como cristão, a maneira de agir com as outras pessoas. Agora vamos falar sobre tratamento, a maneira de tratar, como podemos buscar tratamento, porque muitos de nós pensamos, como foi falar no início, que é só uma situação espiritual. Não, a depressão é uma enfermidade da alma. Então vamos falar nesse momento sobre o tratamento, a maneira de tratar. Pastor Eliezer, sobre o tratamento que podemos desenvolver, e podemos aqui trazer à igreja sobre como buscar esse tratamento, porque muitas pessoas hoje pensam que por ser uma enfermidade, como o senhor estava falando, é uma enfermidade simples e temos a maneira cristã de pensar, preconceitos dessa maneira, e muita gente coloca numa situação que a depressão é porque mira a pessoa como sendo preguiçosa, mira a pessoa como sendo uma pessoa tímida, mira a pessoa como sendo uma pessoa que é fraca, né? Uma pessoa frágil. Não, esse é frágil, esse é muito fraco, é difícil lidar com ele. Então se não identifica como uma depressão, mas sim como um caráter da pessoa. E nós sabemos que a depressão não é formação do caráter, mas sim uma enfermidade. Qual maneira nós podemos buscar para explicar à igreja a forma de tratar ou buscar um tratamento? Então, pastor, eu acho que nós começamos falando bem primeiro da origem da depressão. E eu diria que depois de fazer o diagnóstico de qual é a origem, de onde vem, se é um problema social ou resultado de um problema social, terapia é o melhor. Terapia através de um profissional ou com o uso de pessoas da família e pessoas que conheçam sobre o tema. Graças a Deus, hoje em dia temos muitos pastores que dominam bem o tema, que podem ajudar muito. Agora, tem outros tipos de origens que provocam a depressão. Como eu disse anteriormente, pode ser até hereditário, pode ser uma depressão produzida por um problema psicológico. Por exemplo, a depressão que vem como consequência da bipolaridade. O hormônio também afetaria essa situação? Pode ser, tem aquela depressão pós-parto, que a maioria dos profissionais opinam que a depressão pós-parto é por causa de um transtorno hormonal na mulher. Eu estava lendo que também na andropausa, na menopausa também, a depressão pode atacar a mulher e o homem nessa situação. Exatamente. Há variações, precisamente nos químicos do corpo humano, e é onde vem aquela situação que, se não é tratada corretamente, então ela se converte numa depressão. Então a depressão nós podemos enfocar que pode ser como uma enfermidade comum, como uma pessoa tem um problema no coração e busca um cardiologista. Se a pessoa tem um problema nos rins, busca um clínico que trabalha na função renal. Se é outro tipo de enfermidade do corpo físico, a pessoa busca os médicos. Não deixa de orar, porque nós cremos que Jesus pode curar toda enfermidade. Mas se mesmo nós buscamos um especialista, porque Deus deu a sabedoria e o conhecimento ao ser humano para trabalhar nas funções também. Né? Amém. Então é como se fosse da mesma maneira. Então, cada um tem os médicos têm seus estudos, né?
e a área da depressão seria um psicólogo, também um psiquiatra, né? Correto. Eu estava lendo que o psiquiatra, um que pode trabalhar no tratamento medicinal, seria o psiquiatra. O psicólogo na questão de terapia. Sim. Né? Ora, por exemplo, citando o problema psicológico da bipolaridade, essas pessoas que têm aqueles piques de energia e estão super felizes, alegres, e fazem muito trabalho, mas depois de repente caem numa tristeza e depressão profunda. Essas pessoas precisam de um tratamento. E qual será a função, o trabalho desse tratamento? Será que o nosso próprio corpo produz aqueles químicos que são necessários? E existem aqueles, inclusive, que ajudam o corpo a assimilar melhor essas substâncias, químicos, hormônios, como queira se chamar. Então, o medicamento, que de fato, neste caso de depressão, ele não necessariamente funciona de uma vez, o corpo tem que se adaptar, tem que trabalhar e buscar aquele que trabalha melhor para a situação da pessoa. Ele está destinado a isso. Ele está destinado a ajudar ao corpo a responder corretamente digamos assim, nesse ambiente de sistema emocional, a alimentação, aos balanços químicos do corpo. Então, é necessário, muitas vezes, a intervenção de um profissional. Tratamento correto, segundo, qual é a origem desta depressão. Conforme a origem, eu acho, e não é que eu acho, tem a aplicação correta, o tratamento correto para essa pessoa. Eu gostaria de falar à igreja para tomar muito cuidado, porque eu tenho visto, como pastor também, dirigente, e conheço muitas pessoas em muitos casos, tem gente que se tenta encontrar em si mesmo qual é a origem dessa situação e se automedica. Temos que tomar muito cuidado com isso. Em automedicação, principalmente na área psicológica, temos que tomar cuidado. Temos aí, como foi falado pelo pastor Eliezer, temos vários pastores e pessoas que têm conhecimento, não somente da palavra, mas também conhecimento de estudo, para estar nos ajudando nessa área. Eu estava lendo esse tempo atrás, pastor Eliezer, o senhor morou nos Estados Unidos, o senhor até pode trazer essa informação. Nos Estados Unidos, um pastor, hoje, quase todos os estados, que cada estado tem uma lei específica, não pode tratar em conselho, dar um conselho a uma pessoa, tratar, ajudar na forma psicológica, sem ter um diploma, um conhecimento, né, sobre o tema psicológico. Sim. E até vários pastores, não só nos Estados Unidos, mas do Brasil e até alguns pastores da Europa, estão estudando psicologia para ajudar a igreja nessa situação. É claro. Ele tem que ter uma licença, como se ele fosse uma universidade, mesmo que existem algumas escolas que dão treinamento técnicos e certas licenças, né? E que muitas vezes até o pastor passa um pouco dos limites. Mas pelo menos ele tem que ter uma licença do seu estado que garante que ele pode dar terapia. Se ele dá aconselhamento, como chamar, e ele não tem uma licença do seu estado, ele pode entrar em problemas seríssimos, porque existe uma responsabilidade muito grande de uma pessoa que não é médico, por exemplo, e operar uma pessoa. Igualmente, já que se entende que problemas psicológicos, problemas emocionais podem ser realmente problemas médicos, então ele não pode tratar se ele não está capacitado e licenciado para isso. Esse tema já nos Estados Unidos é dessa maneira, está sendo a atitude do governo está sendo dessa maneira. Há muitos anos. No Brasil, eu vejo vários pastores buscando a formação hoje de psicologia para saber lidar nessa situação, porque no meio da igreja está aparecendo muitas situações e para identificar essas situações. E pastor, aqui entre nós sabemos muito bem que nós, na igreja, temos a tendência, como falamos no início, de espiritualizar. Sim. E aqui tem esse irmão que está sofrendo de depressão, esse jovem, a mãe traz ele para a igreja, a gente ora por ele, repreende o demônio
e acreditamos que está tudo bem. Também tem aquele que foi no médico, está tomando remédio, aí vem na igreja, oramos por ele, e aí ele para de tomar remédio. Aí ele diz, já estou curado. E uma pessoa que está sofrendo de problemas psicológicos, como esquizofrenia, bipolaridade, e de repente essa pessoa cria um tremendo problema, e tudo porque parou o medicamento ou porque não foi tratado corretamente. Então, é irresponsabilidade nossa, como ministros, querer resolver um problema que está além da nossa capacidade. Não é problema espiritual somente. Pode ser. E se for problema espiritual e a gente confrontar, eu creio que vamos resolver rapidamente, porque os demônios são mais obedientes do que as enfermidades. Mas quando é enfermidade, pastor, tem que ser tratado. E o demônio trabalha nas pessoas que têm a depressão ou situação. O demônio trabalha com mais facilidade, que eu vejo, já vi várias vezes. Por quê? Porque a pessoa está frágil mentalmente e é mais fácil, né, vamos colocar assim, para o demônio trabalhar sobre a situação. Por isso que nós temos que identificar bem o que é espiritual, o que é enfermidade física. Claro, fazer aquela linha de separação, né? Sim. Porque demônio vem para amplificar aquilo que é mal. Eu creio que a função de um demônio é essa: tomar aquilo que é ruim e transformar em uma bomba. Ele toma uma raiva e transforma num homicídio, não é? É como ele trabalha. A pessoa foi ferida, tem um problema, entra um espírito e ele transforma aquilo em um verdadeiro pecado. E isso pode acontecer também na alma. Mas, como eu disse, nosso dever como ministro, e temos a autoridade e a unção do Espírito Santo para isso, é expulsar o demônio. Mas, muitas vezes, a pessoa precisa de um tratamento profissional. E um alerta que eu trago à igreja, né? Mais uma vez, todos que estão nos escutando, o tratamento é importante, a identificação é importante. Temos que deixar desse preconceito. Por que deixar desse preconceito? Muitas vezes nós vemos uma pessoa sofrendo e nós temos o preconceito de fragilizar a pessoa e não buscamos um tratamento, um cuidado, porque se não tiver um tratamento, um cuidado, isso pode levar a situações extremas, como suicídio e ferir o seu corpo. Outro tema que eu gostaria de falar a vocês, nossos ouvintes de hoje, a Igreja do Senhor, é como podemos ajudar, o que fazermos como família, como amigo e como igreja. O que podemos fazer, pastor Eliezer, como igreja, como amigo ou como família, para identificar e ajudar as pessoas que necessitam, e como nós identificamos essa situação? Primeiro temos que reconhecer que é um grande problema. Sim. É um grande desafio. Uma mãe que tem um filho deprimido, uma esposa que tem um esposo deprimido e que luta por anos para tirar essa pessoa do buraco e não consegue. Como se sente, pastor? Frustrado, impotente, aí começa a sofrer ela mesma os sintomas até do problema, né? E o que fazer? Eu acho que o primeiro é isso, saber reconhecer que é uma luta difícil e que inclusive essa pessoa precisa de ajuda. Então, como igreja, eu diria que a nossa função não é somente ajudar a pessoa que está sofrendo da depressão, mas também ajudar aqueles que são, digamos, codependentes. Atingidos por essa. Exatamente, são indiretamente os deprimidos também, porque são afetados pela situação. Ora, o que fazer também? Eu diria que uma das coisas que podemos fazer, se a pessoa não tem ainda identificado o seu problema, é ajudar a pessoa a descobrir que ela tem um problema. Pastor, há muitas pessoas, mas um sinnúmero de pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de problemas psicológicos e talvez pelo, digamos, nosso preconceito, eles têm medo de se abrirem, medo de buscarem ajuda profissional
E como dizíamos anteriormente, pode ser até consequência de um problema físico. Imagina uma pessoa que tem um tumor no cérebro e que esse tumor está provocando precisamente esses problemas emocionais. Ora, ele precisa de uma pessoa que identifique esse problema. Então, seja qual for, alguém profissional deveria descobrir o problema. Então, devemos primeiramente ajudar a pessoa, ajudar a descobrir o seu problema. E, obviamente, tem outras coisas que nós podemos fazer, né, para que a pessoa possa reagir melhor ao tratamento, ao medicamento, à terapia. Podemos, como família, trabalhar com essa pessoa continuamente até assegurarmos de que ela já saiu do buraco. Na verdade, ser um apoiador do parceiro, o apoiador da pessoa que está em volta de nós. Não ser um crítico, não ser uma pessoa que expõe um problema da outra pessoa, mas ser uma pessoa que traz um apoio, não somente como amigo, ou como irmão, ou como um familiar, mas sim uma pessoa que demonstra o amor. A base de toda a situação que vivemos está no amor, está na presença do Senhor, está na presença do Senhor Jesus Cristo, mas sempre buscando sabedoria como lidar com essas coisas. O que passa que muitas vezes hoje, pastor Eliseu, eu vejo como primeiro, a pessoa se retrai porque se sente fraca. A pessoa que eu já identifiquei muitas vezes, a pessoa que é deprimida, ela se retrai porque primeiro se sente fraco. Por que fraco? Porque ela não sabe identificar isso. E as pessoas muitas vezes, em vez de ajudar, criticam. E isso demonstra a ausência de amor da igreja, ou entre em família. Ou se a pessoa se retrai muito porque a pessoa deprimida tem medo de estar incomodando, tem medo de estar atrapalhando e vai cada vez se retraindo. O que eu tenho que falar a vocês para tomar muito cuidado. Ah, pastor, eu tenho vergonha de buscar um tratamento. Ou se a pessoa identifica que eu sou depressivo, ou as pessoas identificam que eu tenho essa fragilidade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque, como eu falei anterior, que se não for tratado, se não for identificado, isso pode levar a consequências terríveis, como eu falei, física ou até o suicídio e a morte. E nós cristianos, nós evangélicos, temos a mania sempre culpar Satanás e muitas das vezes é falta de nós buscarmos orientação ou buscar realmente o Senhor para sairmos dessa situação. Como família, temos que apoiar. Como irmãos, devemos querer apoiar. E assim caminhamos junto como irmãos e evangélicos, conhecendo a palavra do Senhor. Amém. Esse é um ponto interessante, pastor, porque lembrando quais são as características de uma pessoa deprimida, aquela tristeza profunda, falta de ânimo, não somente o extremo de desejo de suicídio, mas até simplesmente uma falta de energia para trabalhar. Então, se a pessoa está sofrendo de uma depressão, que seja fisiológica ou química, e ela está sentindo esta falta de vontade, ela terá iniciativa para buscar ajuda? Provavelmente não. Então, a pessoa que está ao lado dela, marido, esposo, pai, até os membros da igreja que percebem esse problema, são os mais indicados para ajudar essa pessoa a se levantar e buscar ajuda. Mas tem uma maneira, né? Com amor e carinho, né? Não na situação. Eu estava lendo esses dias, e para nós identificarmos se somos pessoas desenvolvendo a depressão, ou se temos a depressão, é só analisarmos nossa maneira de agir muitas vezes. Ou estamos muito agressivos com um período largo, ou se estamos sem desejo, que seja de fazer alguma coisa, ou de ir em uma situação, ou até de trabalho, né? Sem desejo, como eu posso falar, temos dificuldade de desenvolver alguma coisa, e se isso permanece um largo tempo, provavelmente nós estamos tendo aí um alerta do corpo, né? Como se um alerta amarelo, né? Porque o vermelho já é muito crítico, né? Então, assim, quando nós aumentamos muito esse prazo de um câmbio de humor, ou de um câmbio de como caminhar, é um alerta físico que nós necessitamos. E muitas vezes nós não identificamos isso, mas sim quem está ao nosso lado. Claro. E temos que ter a sabedoria de entender que quem está ao nosso lado está falando com carinho e com amor. Mas as pessoas têm que entender carinho e amor o nosso próximo. Claro, em linguagem simples,
os níveis de depressão são categorizados por aquele, digamos, que se resolve em questão de 2 meses. Aquele que dura até 2 anos, aproximadamente 2 anos e pouco, e aquele que é permanente. Então, qual é o que essa pessoa está sofrendo? Qual é? É um assunto que tem durado já há muito tempo? Tem esses piques de depressão, a pessoa fica bem, volta e fica deprimida, e isso já dura vários anos? Ou é simplesmente o resultado de uma situação, como digamos um pós-parto? Qual é? O que foi que provocou isso e quais são as características dessa pessoa? Então, é aí onde nós temos que olhar. Só através do especialista para ter certeza do que está passando. Claro. Talvez você está ouvindo a nós e esteja nos perguntando: pastor, Jesus Cristo não pode curar? Jesus Cristo não pode dar? Sim, pode. Mas Deus deu sabedoria a nós também a buscar um especialista. Mas eu gostaria de ler um texto bíblico a vocês, antes de nós finalizarmos aqui. Um texto bíblico para vocês compreenderem que necessitamos falar dos nossos problemas, mas muitas das vezes nós temos dificuldades, até mesmo em oração, falar com o Senhor. Em oração, falar com Deus as nossas necessidades. É importante que nós expressamos a Deus qual é a nossa necessidade. Gostaria de ler a vocês o Salmo 116, um pequeno trecho do Salmo 116, que nos traz em sabedoria uma pessoa depressiva, uma pessoa depressiva que se colocou na presença de Deus. Teve o resultado, teve uma solução, mas nós temos que entender que, além da oração, essa pessoa teve fé e buscou corretamente a presença de Deus. Pastor, então somente basta eu orar? Irmãos, Deus deu sabedoria ao ser humano para buscar os especialistas e nos identificarmos a nossa enfermidade. Lógico que não devemos parar de orar, não devemos parar de ter fé, porque Deus nos traz a solução em nossas mãos. Gostaria de ler vocês o Salmo 116. O Salmo 16 fala assim. O contexto inicial é amor, gratidão para com Deus pela sua salvação. Amor ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocarei enquanto viver. Cordeis da morte me cercarão, a angústia do inferno se aproximarão de mim. Encontrei apertado e triste. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Voltar a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Portanto, tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus ouvidos da lágrima e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Esse salmista estava com tremenda angústia, com depressão na alma. Estava com depressivo de situação de morte, mas buscou o Senhor. Ele abriu o seu coração ao Senhor. Devemos abrir o nosso coração em oração, devemos abrir o nosso coração àqueles que nos podem ajudar. E o Senhor Jesus Cristo é a melhor solução. Mas não podemos deixar, mais uma vez eu gosto de grifar, Deus deu sabedoria e discernimento aos humanos para desenvolver e trabalhar nas funções que Deus colocou a nós. E temos hoje psicólogos, psiquiatras para nos ajudar a lidar com toda essa situação. Pastor Eliezer, sou muito grato a Deus pela sua presença, um grande amigo. Vocês perceberam que o pastor Eliezer fala muito bem português, né? E gosta de falar português, mas o português carioca, e né? gosto mesmo, é carioca. Ele viveu alguns anos no Brasil, ele e sua esposa, se não me engano, é brasileira, né? Ela é carioca. Carioca, né? E assim desenvolve muito bem o trabalho. E está conosco em Madrid. Mais uma vez gostaria de falar com vocês, sou o pastor Fabrício, pastor da igreja ADEFAM Madrid, e estamos situados na cidade de Madrid, Passeio Livros, número 83. Mais uma vez gostaria de grifar a vocês, subscreva, alcance o sininho aí para vocês receberem as nossas mensagens. Mais uma vez gostaria de firmar com vocês, mande assuntos, temas, para nós desenvolvermos juntos. Por isso o nome do programa é Caminhando em Unidade.
Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Pastor, quero trazer um saludo aos nossos irmãos. Meus queridos, Deus abençoe. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, não somente para lhe salvar, mas também para curar as suas enfermidades. Creia que Ele tem poder para lhe curar. Assim como disse o pastor Fabrício, ore, peça ajuda ao Senhor. Se Ele fizer um milagre, então louve ao Senhor e se alegre. Mas se por alguma razão o seu problema, o seu mal está se estendendo há muitos dias já, busque ajuda profissional, até que você pelo menos possa descobrir qual a raiz do seu problema. Que Deus te abençoe, a graça, a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, todos os dias da sua vida, e Deus abençoe a tua família. Muito obrigado, pastor Fabrício, pela oportunidade. Muito obrigado, senhor.